Oi, alma curiosa, é um prazer ter você aqui. Eu sou Ariel, mas pode me chamar de Ari, e no vídeo de hoje eu trouxe dois relatos que provam que a morte não é o final. Esses dois relatos de hoje são de pessoas que tiveram contato com o mundo dos mortos. E aí, deu curiosidade? Fica aqui que eu te conto tudo. Oi, almas curiosas, como vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem por aí. E aqui em Minas o tempo tá uma loucura, na mesma hora que tá calor, tá frio, tá calor de novo. Eu não sei se é só aqui em Minas, se aí onde você mora também está esse tempo maluco. Me conta aqui nos comentários. Gente, eu continuo na saga de passar esse batom vermelho com a mão esquerda, então se tiver borradinha aí meio torto, desconsidera, releva, é o charme. Gente, até minha mão direita tá 100% recuperada pra eu voltar a passar meu batonzão 100%. Então releva, gente, por favor. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Compartilha esse vídeo e ativa também as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E caso você tenha aí algum relato sobrenatural que gostaria de compartilhar, me envia no e-mail que fica aqui na descrição do vídeo. Pessoal, eu leio o relato completo, sem interromper, para não atrapalhar a experiência. Eu acho que a imersão fica melhor, mas no final do relato eu comento a minha opinião, o que eu achei da história, sobre o que aconteceu. E é o que eu falo, né, pessoal? Algumas histórias não têm explicação, mas merecem ser contadas. Então, sem mais delongas, vamos aos relatos? E começamos com um relato que eu investiguei e trouxe para vocês. O caso aconteceu com o tio da pessoa que me contou quando ele precisou passar por uma cirurgia do coração. Vamos descobrir o que aconteceu? Meu tio sempre foi um cara muito largado, sabe? Daquele tipo que não é ateu, mas não frequenta igreja, não reza direito, não faz promessa, não vai em benzedeira. E ele sempre foi muito brincalhão, contador de piadas, de casos, mas nunca acreditou muito em caso sobrenatural. Por isso a história que eu vou contar, que ele mesmo me contou várias vezes, é tão impressionante. Porque veio justamente da pessoa que a gente menos esperava. Isso aconteceu quando ele precisou fazer uma cirurgia de ponte de safena. Foi um susto para a família toda, porque meu tio, que era brincalhão, ficou com medo da cirurgia e ficou todo sério nos dias anteriores. Era uma cirurgia delicada, de peito aberto, então não era brincadeira. No dia, a gente ficou naquela angústia esperando por notícias. Você sabe como é nessas ocasiões. A gente sempre espera o melhor, reza a Deus e tudo, mas sempre fica com medo. A cirurgia foi um sucesso e a recuperação dele foi ótima, graças a Deus. Mas foi só depois que ele teve alta, num almoço de domingo que fizemos para celebrar a recuperação dele, que ele se sentiu à vontade para contar o que realmente aconteceu enquanto ele estava apagado na mesa de operação. Ele disse que depois que apagou com anestesia, do nada ele simplesmente acordou. Mas não foi aquele despertar grogue de anestesia. Ele sentiu perfeitamente lúcido, de pé na sala de cirurgia. A primeira coisa que ele pensou foi: ué, cancelaram a cirurgia e me acordaram? Porque ele não sentia dor, não sentia nada. Estava ali normal. Aí ele olhou a sala e viu uma pessoa sendo operada na mesa de cirurgia. E ele pensou: gente, como que eu vim parar dentro da sala de cirurgia dos outros? Aí ele chamou uma enfermeira para perguntar por que ele estava ali e se devia sair, e ela não respondeu. Ele perguntou de novo e nada. Aí ele falou mais alto para ver se outra pessoa ouvia e ninguém respondeu.
Ele então resolveu chegar um pouco mais perto e, quando conseguiu ver a pessoa sendo operada, ele tomou um susto tão grande que quase caiu para trás. Era ele. O corpo dele estava lá, deitado, com o peito aberto e a equipe médica trabalhando freneticamente. O choque foi tão grande que ele disse que tentou gritar, mas parecia que não saía som, porque ninguém ouviu. Ele andou até um dos médicos, tentou tocar no ombro dele, mas a mão atravessou como se fosse fumaça. Ninguém via nem ouvia ele. Era como se ele fosse um fantasma. Aí o pânico tomou conta. Ele não entendia o que estava acontecendo, se tinha morrido, se estava sonhando. Desesperado, ele saiu da sala de cirurgia e foi para o corredor. Lá, ele tentou chamar as pessoas, mas foi a mesma coisa. Ninguém via nem ouvia ele. Foi aí que ele viu uma mulher alta, magra, vestida com uma roupa preta. Ela era meio esquisita e estava parada mais à frente no meio do corredor, olhando fixamente na direção dele. Ele pensou que, por ele estar invisível, ela estava olhando para alguma coisa atrás dele, mas quando ele se virou, não viu nada que chamasse a atenção. Ele então andou para o canto do corredor para ver se a mulher acompanharia ele com os olhos. E ela fez isso. Aí ele soube que ela via ele mesmo e chamou ela e começou a andar na direção dela. Ele tentou falar com ela. Perguntou: "Moça, você pode me ajudar? O que está acontecendo?" Mas ela não respondeu. Apenas o olhou por um instante em silêncio. Deu as costas e continuou andando pelo corredor, como se tivesse um compromisso. Meu tio resolveu seguir ela. Ela andava sem pressa, mas não como se estivesse passeando. Como se tivesse um propósito, mas estivesse adiantada. Eles foram para o segundo andar e ela parou em frente à porta de um quarto. A porta estava fechada, mas para ela era como se não existisse. Ela simplesmente atravessou. Meu tio viu aquilo e pensou: será que eu também consigo? Então ele tentou atravessar a porta e simplesmente conseguiu. Mas antes que ele pudesse ficar surpreso com seu feito, o que acontecia no quarto o assustou. Dentro do quarto, a cena era caótica. Uma equipe médica estava em cima de um paciente, um senhor, tentando reanimá-lo. O barulho do monitor cardíaco era uma linha reta e contínua. Eles usavam o desfibrilador e o corpo do homem pulava na cama. Foi uma cena muito impactante. A mulher de preto parou num canto do quarto, apenas observando sem falar nada. Meu tio ficou ao lado dela, agoniado com a cena, e tentava de novo falar com ela. O que a gente está fazendo aqui? Quem é esse homem? Você vai fazer alguma coisa? Mas ela continuava em silêncio absoluto, imóvel, com os olhos fixos no homem. Depois de várias tentativas, a equipe médica parou. Houve aquele silêncio pesado que só existe nesses momentos. O médico olhou para o relógio e disse a hora do óbito. Naquele exato instante, meu tio viu uma coisa que ele jura que nunca mais vai esquecer. Uma versão translúcida, meio esfumaçada do senhor que tinha acabado de morrer, apareceu no ar, acima da cama. Ele olhou para o próprio corpo deitado, depois olhou para a mulher de preto com uma expressão de quem entende tudo. E meu tio também entendeu que aquele senhor tinha morrido, e aquele era o espírito dele. A mulher de preto, pela primeira vez, fez um gesto. Ela estendeu a mão para ele, o espírito do senhor a segurou, e juntos os dois simplesmente atravessaram o teto do quarto e sumiram.
Meu tio contou que nessa hora ele gritou para a mulher: E eu? E eu? Eu também morri? O que eu faço? Mas não houve resposta. Ele saiu do quarto e vagou mais um pouco procurando outra pessoa que pudesse vê-lo como aquela mulher de preto, mas não achou ninguém. De repente, ele sentiu uma força puxando ele para trás, uma sensação de vertigem violenta. A imagem do hospital sumiu e tudo ficou escuro. A próxima coisa que ele lembra é de acordar, dessa vez no corpo dele de verdade, no quarto de recuperação do hospital. A primeira pessoa que ele viu foi a minha tia segurando a mão dele. Ele estava tonto, sentindo a dor dos pontos, o cansaço, mas vivo. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Aquele ceticismo todo foi embora e deu lugar a um respeito silencioso por coisas que ele não conseguia explicar. Ele nunca tentou dar um nome para a mulher de preto, se era a morte, um anjo ou outra coisa. Mas ele diz que naquele dia entendeu que a gente não está sozinho aqui e que quando a nossa hora chega, tem alguém que vem nos buscar. Como meu tio é muito brincalhão, muita gente não acredita nele. Mas quem conhece ele bem sabe diferenciar quando ele brinca e quando ele fala sério. E eu sei que para ele aquilo tudo foi muito sério. Pessoal, provavelmente o tio da moça ele passou por uma EQM, que é uma experiência de quase morte. Isso pode sim acontecer com pessoas que passam por cirurgias cardíacas, porque mesmo que a cirurgia tenha sido um sucesso, o coração ele para por um tempo. E minha teoria é que nesses casos o anjo da morte ou essa entidade que vem aí levar as almas, ela pode ficar confusa, pois o corpo da pessoa continua vivo, mas o coração tá parado. Eu acredito que foi por isso que a morte, a entidade encarou o tio da moça, mas depois ignorou e foi embora. Mas eu quero saber o que que você acha. Me conta aqui nos comentários. E vamos ao próximo relato. E o segundo relato é de uma seguidora que me enviou por e-mail. Ela preferiu não se identificar, mas eu sei que ela está assistindo o vídeo, então fica aqui meu agradecimento por ela ter compartilhado a história dela. E, gente, ela escreve tão bem, porque eu sempre leio, né, os relatos antes de contá-los aqui para vocês. E aí eu faço alguma correção ortográfica, formato o texto, para não ter risco de eu embolar na leitura e prejudicar a experiência de vocês. Mas o texto dela estava tão bem escrito que eu não precisei corrigir nada, eu só formatei mesmo. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar? Olá, Ari, tudo bem, linda? Estou enviando uma história que vivi há algum tempo e que foi muito traumática para mim. É uma história que começa meio leve, mas vai ficando tensa depois. Eu sei que o começo é meio lento, mas é importante para contar a história antes de chegar no final, que eu garanto é surpreendente. Eu também coloquei muitos detalhes, pois acho que eles são importantes, porque servem para mostrar que eu não tive culpa no negócio todo que aconteceu. Gostaria muito que lesse. Na história, eu vou usar o nome de Aline, porque é um nome que eu acho bonito e também é um nome bem comum, bem genérico. Eu não vou citar outros nomes de pessoas durante o relato. Também não vou citar o nome da cidade onde ele aconteceu, mas é uma cidade média do interior de São Paulo. Eu já mandei esse relato para outros canais do YouTube, mas ninguém leu. E como já faz tempo, acho que não lerão. Então, ele é inédito. Vamos ao relato. O ano era 2009. Eu tinha 24 anos e havia acabado de me formar em fisioterapia numa universidade federal. Eu estava naquela fase de procurar emprego, enviar currículos e estudar para concursos. Porém, estava meio difícil arranjar alguma coisa. Então, eu lembrei de uma moça que era minha veterana na universidade e que morava na mesma cidade que eu.
Portanto, telefonei para ela e a convidei para jantar comigo. Assim, eu poderia descobrir sobre como estava o mercado de trabalho na cidade e pegar alguns conselhos. No dia seguinte, ela foi até a minha casa e nós jantamos juntas. Nós ficamos conversando e falando sobre nossas vidas. Ela me contou que estava trabalhando como fisioterapeuta em uma clínica de idosos. Aí, ela me disse que um dos idosos iria fazer aniversário dali a alguns dias, quando iria completar 80 anos, um número bem marcante. Disse que ela e uma enfermeira que trabalhava lá eram bem ligadas a ele, pois era um senhor muito legal, muito simpático e muito educado. Ele não tinha família, era sozinho no mundo. Assim, elas queriam fazer alguma coisa especial para comemorar o aniversário. Então, ela disse que ela e a enfermeira iriam dar uma festinha. A dona da clínica já tinha fornecido um dinheiro para comprar umas comidas e uns refrigerantes. Porém, minha amiga queria fazer algo a mais. Ela disse que tiveram a ideia de arranjar um daqueles bolos gigantes. De dentro do bolo sairia uma moça de biquíni e gritaria: "Feliz aniversário!". Ela disse que seria algo legal, pois ele veria uma moça bonita de biquíni e ficaria feliz. Segundo ela, seria uma coisa mais pela brincadeira mesmo e não algo de teor sexual. Eu apoiei a ideia, falei que seria legal, que ele iria gostar e que seria inesquecível. Ela disse que teve essa ideia, mas que não tinham dinheiro para contratar uma profissional para ser a garota do bolo. Então, conversando comigo naquele momento, ela achou que poderia ser eu. Ela queria que eu fizesse aquilo. Eu achei que ela estivesse brincando, mas ela disse que era sério. Ela queria que eu fizesse e falou: "Qual o problema, Aline? Você nunca ficou de biquíni na praia ou na piscina? Pois é a mesma coisa, só que você vai ficar numa festa. E o lugar é super legal, tem um pessoal super tranquilo. Vamos lá?". Eu falei que aquilo não era pra mim, que eu nunca tinha feito aquilo e que eu tinha vergonha. Ela respondeu: "Não tem nada demais nisso, amiga, eu mesma faria. Mas eu já sou conhecida lá, pode ser que não pegue bem, né?". Eu perguntei se teriam mais pessoas no local e ela falou: "Claro que terão mais algumas pessoas, vai ser uma festa, né? Mas só vão estar eu, a enfermeira e mais alguns velhinhos". E eu perguntei: "Quantos velhinhos exatamente?". Ela respondeu: "Só vamos levar o pessoal com quem ele tem amizade. Serão 4 velhinhos e 2 velhinhas. Só isso". E minha amiga insistia: "Não tem nada demais nisso. Você vai estar de biquíni, não é pelada. Você nunca ficou de biquíni na piscina? É só isso". No início eu realmente não queria fazer aquilo, mas eu fui mudando de ideia. Eu achei que seria engraçado, que seria uma experiência diferente. Eu comecei a pensar que seria legal fazer só pela emoção mesmo, aquela sensação de fazer alguma coisa meio errada. Além disso, eu estava solteira na época. Então eu disse que antes de dar minha resposta, gostaria de conhecer o lugar e também conhecer o tal velhinho. Gostaria de sentir o clima da coisa toda. No dia seguinte, nós fomos lá na tal clínica e era um lugar bem chique. E a minha amiga me apresentou pro tal velhinho que iria fazer aniversário. Ela disse que eu também era fisioterapeuta e que estava indo lá para acompanhar o trabalho dela. E o senhor era realmente bem simpático. Antes de fazer fisioterapia, eu tinha feito 1 ano de terapia ocupacional e eu tinha aprendido como conversar com pessoas idosas e como tratá-los. Nós ficamos conversando e ele era muito bom de papo. Ele era um sujeito muito legal e estava com a cabeça ótima, super lúcido. Eu tinha ido lá só para conhecê-lo, só para saber quem era, mas nós ficamos conversando por mais de 2 horas.
Ele contou sobre a vida dele e descobri que ele era aposentado de uma grande empresa lá da cidade. Eu também falei sobre mim e eu diria até que a gente acabou fazendo uma certa amizade. Depois que nós saímos, minha amiga perguntou o que eu tinha achado. Eu disse que realmente ele era super legal, mas eu perguntei: mas e os outros velhinhos? Ela disse: eles também são gente boa, fica sossegada, Aline. Não tem perigo de alguém passar a mão em mim ou me agarrar ou coisa do tipo? Não, eu os conheço, são super tranquilos. Eu não vou colocar você em furada, amiga. Se fosse perigoso, eu jamais faria isso. Eu perguntei também: e as duas velhinhas que vão estar lá? Elas também são legais ou são meio chatas? Não tem perigo de alguma delas ficar me criticando ou me ofender? E minha amiga respondeu: elas também são legais, pode ficar tranquila. Aí eu topei fazer o negócio. Eu só coloquei a condição de que eu não queria que tirassem fotos. Vai que alguém resolve tirar uma foto, colocar na parede e alguém me reconhece. Minha amiga falou que tudo bem, não teria fotos. Eu visitei a clínica numa quarta-feira e o aniversário seria no sábado da mesma semana. Assim, no sábado eu voltei à clínica de carro, junto com minha amiga. E ela disse que no dia seguinte da minha visita, o velhinho comentou que me achou muito bonita, muito simpática e queria que eu trabalhasse lá. Ela disse: quero ver a reação dele quando ver você de novo, só de biquíni dessa vez. Nós chegamos lá por volta das 7 horas da noite e minha amiga me levou para uma sala onde estava uma enfermeira que trabalhava com ela e o bolo falso de onde eu deveria sair. Era um bolo grandão, todo branco, feito de plástico e com umas rodinhas embaixo. Elas disseram que a festinha seria na sala ao lado. Eles começariam a festa e depois de um tempinho, diriam para os velhinhos irem até a sala ao lado, onde seria servido o bolo. Aí no momento certo, minha amiga daria 3 batidinhas no bolo, eu sairia de biquíni e gritaria: Feliz aniversário! E foi feito assim. Os velhinhos foram entrando na tal sala ao lado e começou a festinha. Eu fiquei espiando pela porta e vi que realmente só estavam minha amiga, a enfermeira, o aniversariante, 4 velhinhos e 2 velhinhas. Depois de uns 40 minutos, minha amiga foi na sala em que eu estava e disse para eu me preparar, pois já iria trazer o pessoal para lá. Eu perguntei: onde eu devo ficar? E ela respondeu rindo: ali, né? No bolo, ué. Então eu tirei a roupa e fiquei só com o biquíni verde que eu estava por baixo. Eu fiquei só de biquíni, mais nada. Estava até descalça. Eu guardei minhas roupas no bolo e também entrei. Depois de alguns minutos, eu comecei a ouvir o pessoal entrando na sala. Minha amiga deu 3 batidinhas no bolo e, como combinado, eu saí e gritei: Feliz aniversário! Todo mundo ficou me olhando espantados. Eu saí do bolo, dei um beijinho de bochecha no aniversariante e perguntei: o senhor lembra de mim? E ele respondeu dando risada: claro, seu nome é Aline, certo? Mas no outro dia você estava mais vestida, né? Aí nós cantamos a música do Parabéns. Naquela hora do com quem será que ele vai casar, evidentemente falaram o meu nome. Eu estava morrendo de vergonha. O problema não é que eu estava quase nua. O problema é que todo mundo estava vestido. Mas era uma vergonhazinha meio gostosa. Eu estava até me divertindo com aquilo. As 2 idosas, que eu achei que poderiam falar alguma coisa de reprovação, ficaram só rindo e cochichando uma com a outra. Acho que estavam comentando alguma coisa, tirando sarro de mim, mas eu nem liguei. Os velhinhos foram super respeitosos. Ninguém ficou com gracinha nem nada do tipo. Só ficaram olhando. Porém, acho que eles ficaram mais envergonhados do que eu. Pareciam todos sem graça. Acho que não esperavam aquilo.
O velhinho cortou o bolo, o de chocolate, não aquele do qual eu tinha saído. E lembro que ele deu o primeiro pedaço para mim. Nós sentamos todos formando um círculo e ficamos comendo. Eu sentei do lado do aniversariante e notei que ele estava meio esquisito. Parecia meio aflito, meio agoniado. Mas eu achei que era só nervosismo por minha causa. Eu comi o bolo rapidinho, depois eu levantei e falei para minha amiga que iria me vestir e ir embora. Ela falou que tudo bem, que já estava bom. Eu cheguei perto do aniversariante para me despedir. Ele estava sentado e eu em pé na frente dele. Aí eu perguntei: "O que o senhor achou da surpresa?" De repente, ele botou a mão no peito, fez uma cara de dor e desmaiou. Eu, minha amiga e a enfermeira começamos a prestar os primeiros socorros, e eu ainda de biquíni. A enfermeira disse que ele tinha tido um ataque cardíaco e que era melhor chamar a ambulância. Minha amiga pegou o telefone e fez isso. Eu comecei a chorar desesperada. Minha amiga e os outros velhinhos falavam: "Fica tranquila, vai ficar tudo bem, não foi culpa sua." Uma das velhinhas me abraçou e falou: "Calma, menina, calma." Eu ainda estava de biquíni, nem tinha lembrado disso. Foi minha amiga que falou: "Aline, é melhor você se vestir, a ambulância já está chegando." Eu tirei minhas roupas de dentro do bolo e me vesti. A ambulância chegou alguns minutos depois e levaram o velhinho aniversariante. Eu, claro, não parava de chorar, mesmo com todo mundo ali me consolando e dizendo que eu não tive culpa. Depois de tudo, eu fui para casa. Eu sou católica, mas estava meio afastada da religião. Porém, naquele dia eu rezei bastante e nem consegui dormir de preocupação. Que agonia, meu Deus! No outro dia, às 6:30 da manhã, minha amiga foi até minha casa e disse que o senhor havia falecido. Ele havia tido um infarto agudo do miocárdio. Foi para o hospital, recebeu atendimento, mas não resistiu. Eu entrei em desespero, chorei pra caramba. E ela disse que não era culpa minha e que se alguém fosse culpada, seria ela mesma, pois foi ela que teve a ideia. Eu, claro, não quis ir ao velório, mas fiquei sabendo que tinha pouca gente e que ele foi cremado depois. Evidentemente, eu fiquei péssima. Não conseguia tirar aquilo da cabeça de jeito nenhum e só conseguia dormir com a ajuda de calmantes. Era uma angústia terrível. E o pior é que eu só tinha a minha amiga para conversar. Afinal, da forma que ocorreu tudo, não é algo que a gente possa contar para qualquer um, né? Procurei um padre e me confessei. Ele disse que eu havia pecado por me expor daquela maneira. Me recriminou por isso, mas disse que a morte não era responsabilidade minha. Apesar de tudo isso, eu ainda estava péssima e sentindo muito remorso. Eu fiquei preocupada de que a polícia viesse falar comigo, mas isso não aconteceu, felizmente. Também pensei que algum dos velhinhos contasse a história para algum familiar. Aquilo fosse se espalhando e chegasse até na imprensa. Por sorte, também não aconteceu. De qualquer jeito, eu fiquei perturbada com aquilo por vários dias. Eu não dormia e nem me alimentava direito. Porém, uma semana depois do acontecido, eu sonhei com o velhinho. No sonho, eu estava no jardim de minha casa, usando um biquíni verde exatamente do jeito que eu estava naquele fatídico dia. A campainha da minha casa tocou. Eu entrei, passei pela casa e quando abri a porta, era o velhinho. Ele me disse uma coisa e eu me lembro exatamente das palavras dele. "Está tudo bem, Aline, você não teve culpa. Aconteceu porque tinha que acontecer. Não se preocupe." Eu morri feliz e deu uma bela gargalhada depois disso. Depois ele deu um beijo na minha testa e disse: "Fala para sua amiga e para o pessoal da clínica cuidarem da Chiquinha."
Eu acordei assustada, mas feliz ao mesmo tempo. Eu lembro que eram umas 6 da manhã, mas eu liguei para minha amiga e contei sobre o sonho. Eu falei que ele tinha pedido para ela cuidar de uma tal de Chiquinha e perguntei quem era. Ela disse que Chiquinha era uma cachorrinha que vivia lá na clínica e que era muito ligada ao senhor que faleceu. Ela disse que era ele quem tratava dela. Eu tomei um susto, pois eu nunca tinha ouvido falar da tal cachorra. Aliás, nem sabia que tinha uma cachorra por lá. Aí eu percebi que não havia sido só um sonho e que realmente o velhinho havia voltado para conversar comigo e dizer que eu não havia tido culpa. Depois disso, eu fiquei aliviada. Consegui superar aquele sentimento ruim e seguir minha vida. Esse é o relato, Ariel. Espero que goste e ficaria imensamente feliz se eu lesse no seu canal. Beijos! Pessoal, eu fiquei até emocionada com o relato dessa inscrita, porque, como eu já falei aqui antes, eu acredito muito que as pessoas podem se despedir e tentar se comunicar com a gente quando partem. E no caso dela, eu acho que foi isso. Ela se culpou tanto por uma coincidência ali muito infeliz, e esse senhor voltou em sonho para tranquilizar ela. Foi uma atitude muito bonita da parte dele. O que é que vocês acharam? E chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dos relatos. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar esse vídeo aqui separado, com relatos que vão tirar seu sono. E tem também a playlist, que é só você clicar que você assiste a todos os vídeos aqui do canal. Um beijo, até o próximo Sobrenatural com Ariel.